Muito bem, pessoal, vamos então resolver questões de concurso. Vamos nessa. Só lembrando que essa aula faz parte do nosso curso Orçamento Público 5 para o Concurso Nacional Unificado, o CNU, mais especificamente o bloco 6, que é o bloco sobre setores econômicos e regulação, em que cai, orçamento público tanto nos conhecimentos gerais quanto nos conhecimentos específicos, então é um assunto fundamental. Ok? Nesse curso a gente vai discutir questões como restos a pagar, suprimento de fundo, despesas do exercício anteriores, enfim. Então o nosso curso aqui é formado por uma série de questões, a gente tem algumas resoluções, que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos gravando. Ok? Bom, pessoal, então o nosso curso está disponível na plataforma da Udemy, pela menor faixa de preço da plataforma, e também está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Ok? Então, é isso. Quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Então é isso. Continue firme nos estudos e boa sorte. Pessoal, vejamos então essa questão que nos mostra o seguinte. Considere o gráfico a seguir, que ilustra, em dados percentuais, a execução orçamentária do Ministério da Saúde em ações e serviços públicos de saúde no período de 2000 a 2014, tá certo? Então a gente tem aqui, pessoal, o nosso gráfico, Aqui tem também a referência, Restos a pagar de despesas com ações e serviços públicos de saúde da União, impactos para o financiamento federal do Sistema Único de Saúde e para a elaboração das contas de saúde, Texto para discussão do IPEA. Bom, então a questão, A análise das informações ilustradas no gráfico possibilita constatar o seguinte. Bom, e aqui a gente tem várias alternativas, pessoal, mas antes disso, vamos só dar uma olhada nesse gráfico. Olha só, aqui a gente tem de 2002 a 2014, tá certo? A barra mais escura representa o empenhado, a barra cinza, meio cinza aqui, representa o liquidado, e a barra mais clarinha representa o pago. Pessoal, perceba que aqui, de 2002, a barra escura e a barra cinza estão iguais, Aqui em 2003 também, aqui em 2004 também, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, só que a partir de 2012 a gente tem um rompimento dessa igualdade entre o empenhado e o liquidado. Tá certo, pessoal? Bom, mas o que é isso? O que é esse negócio de empenhado, liquidado, pago? Bom, antes da gente analisar nossas alternativas, vamos só entender isso, pessoal. O ciclo orçamentário e financeiro de uma despesa pública envolve esses três estágios, pessoal, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Bom, de forma bastante resumida, a gente pode entender o empenho. Imagine que você vai construir uma casa, e você vai a uma loja comprar tijolos, Ao escolher os tijolos e você informa, o vendedor a quantidade, você faz uma espécie de compromisso de compra. E no setor público, pessoal, o empenho é exatamente isso, É o compromisso que o governo assume de gastar o dinheiro para adquirir um bem, um serviço ou realizar obras. Essa é a primeira etapa do ciclo orçamentário e financeiro da despesa pública. A partir do empenho, pessoal, aquele valor é reservado no orçamento para garantir que haverá recursos para cobrir essa despesa. A próxima etapa, pessoal, é a de liquidação. Continuando no nosso exemplo didático, você foi lá à loja, pediu para o vendedor a quantidade de tijolos que você queria. Agora vamos dizer que os tijolos foram entregues na obra, Então você vai lá e verifica se está tudo certo, se a quantidade e a qualidade dos tijolos estão de acordo com o pedido, Nesse caso, no governo, pessoal, a liquidação vai ser o momento de verificar se o serviço foi de fato prestado ou se o produto entregue está em conformidade com o contrato. Essa é a fase de liquidação. Se tiver tudo certo, o governo vai reconhecer que realmente deve aquela quantia ao fornecedor e é então confirmado a dívida. Por fim, pessoal, a última etapa é o pagamento, Então, no nosso exemplo didático, imagine que você, após conferir esses tijolos, você paga o vendedor.
No caso do setor público, o pagamento é a efetiva transferência de dinheiro do governo para o fornecedor ou um prestador de serviços. E depois do pagamento, a despesa estará completa. No caso do nosso exemplo, né, os tijolos foram entregues, conferidos e pagos. Esses são basicamente, de forma bem resumida, né, pessoal, o ciclo orçamentário e financeiro de uma despesa pública. Ter essa noção é fundamental para a gente discutir as nossas alternativas aqui. Então, olha só, a análise das informações ilustradas no gráfico possibilita constatar o seguinte. Letra A. A demanda efetiva de ações na área de saúde apresentou retração a partir de 2012. Pessoal, isso aqui não é verdade, tá certo? Por quê? Porque se a gente olhar o gráfico nos informa apenas a execução orçamentária, tá certo? E não termos que possa a gente analisar a questão da demanda efetiva da saúde. A demanda por serviços de saúde pode não estar diretamente relacionada com a execução orçamentária, pessoal, porque pode ser influenciada por diversos fatores externos, como mudanças demográficas, epidemias e outros. Então, pelo que a gente tem aqui no gráfico, não é possível a gente afirmar que a demanda efetiva de ações da área de saúde apresentou ou não uma retração a partir de 2012, né? Até porque a gente tem aqui, pessoal, considere o gráfico a seguir que ilustra em dados percentuais a execução orçamentária do Ministério da Saúde, pessoal. Então, isso não faz nem sentido, né, pessoal? Você não pode analisar, você não pode dizer que a demanda efetiva contraiu ou aumentou simplesmente a partir desses dados percentuais do Ministério da Saúde. Então você descarta aqui a letra A. Letra B. As despesas inscritas em restos a pagar não processados até 2011 possuem cobertura financeira integral. Pessoal, novamente, aqui nesse gráfico, a gente não tem informações que a gente possa julgar essa questão, né, dos restos a pagar não processados até 2011. Por quê, pessoal? Porque o gráfico mostra apenas as etapas de empenho, liquidação e pagamento. Ele não fornece informações sobre a cobertura financeira dos restos a pagar não processados. Então, pessoal, diante disso a gente descarta a letra B. Letra C. O cumprimento da etapa de liquidação da despesa não afeta a inscrição em restos a pagar. Bom, pessoal, a etapa de liquidação, na verdade, afeta sim a inscrição de restos a pagar, porque os restos a pagar processados, pessoal, são aqueles que passam pela etapa de liquidação, mas não foram pagos até o encerramento do exercício financeiro. E o gráfico mostra que as etapas de liquidação e pagamento não sempre acompanham o empenho em proporção equivalente, né? Sugerindo a existência de restos a pagar, tá certo? Então você veja aqui, ó, a parte de liquidação e pagamento nem sempre está coincidindo, ou seja, isso significa que tem aí a questão dos restos a pagar, tá certo? Existe restos a pagar. Portanto, descarta a letra C. Letra D. O planejamento orçamentário das ações na área de saúde teve acurácia perfeita até 2011. Pessoal, isso aqui também não está correto. O gráfico não indica uma acurácia perfeita no planejamento orçamentário, porque ele apenas está mostrando as proporções de empenho, liquidação e pagamento, tá certo? A acurácia perfeita, pessoal, implicaria que todos os empenhos fossem liquidados e pagos dentro do mesmo exercício, o que não é evidenciado aqui pelos dados, pelo gráfico, tá certo? Então, pode descartar a letra D. E por fim, letra E. Pode ter havido um processo de liquidação forçada até o exercício de 2011, que foi quando se manteve, né, de 2002 a 2011, essa proporcionalidade, né, entre o empenhado e o liquidado. E, pessoal, de fato, né, até 2011,
as liquidações seguem aí muito perto dos empenhos, tá certo? Mas não está necessariamente perto, né, dos pagamentos. O que isso sugere, pessoal? Diante disso, a gente pode interpretar que é possível, né, que tenha ocorrido um esforço para liquidar as despesas empenhadas, que é consistente com o processo de liquidação forçada, né, pessoal? Esse esforço para liquidar despesas empenhadas é o que a gente chama de processo de liquidação forçada, em que as despesas são registradas como liquidadas para atender determinados critérios ou prazos, independentemente dos pagamentos correspondentes serem efetuados ou não. E isso explicaria o distanciamento, né, do valor pago, né? Porque aqui a gente, do percentual pago, né? Porque aqui a gente tem, ó, bem de perto, né, o empenhado e o liquidado de 2002 a 2011. Só que o percentual pago, né, a barrazinha do pago, não está seguindo, não segue tão de perto assim, né, de modo igual ao liquidado e o empenhado. E isso descreve justamente esse processo de liquidação forçada, né, que ocorreu aí até 2011, em que as despesas, como a gente já explicou, são registradas como liquidadas, mas para atender determinados critérios ou prazos, né, independentemente se os pagamentos serem efetuados ou não, porque não necessariamente aqui a barrinha dos pagamentos está acompanhando essa igualdade aqui do liquidado e do empenhado. Essa igualdade nessa proximidade, né? Portanto, pessoal, o nosso gabarito é justamente a letra E. Pode, de fato, ter havido um processo de liquidação forçada, que é um esforço para liquidar despesas empenhadas, tá certo? Que é o que a gente chama de liquidação forçada, em que as despesas são registradas como liquidadas, tá certo? Até o exercício de 2011, o que explicaria aí essa proximidade aqui do empenhado e do liquidado nesse período de 2002 a 2011. Ou seja, pessoal, gabarito, letra E. Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima.